Fala pessoal, beleza? Aqui é o Flexão, eu sou aluno da T24 do ITA. Eu vou começar aqui para vocês nosso projetinho, né, que eu falei com vocês aí no grupo, né? A gente vai iniciar uns projetinhos de dar um curso completo, certo? Pro ITA, em física principalmente. A ideia inicial é física, né, mas a gente vai expandir para outras matérias, né? Completo no YouTube, certo? Então, a pessoa que não pode pagar, certo? Lá dá uma ajuda pra galera, certo? E aí eu vou começar com vocês hoje a falar sobre MRU, certo? A parte mais... é a parte inicial da física, certo? Só falando lá um pouco sobre mim. Eu sou o Gabriel, certo? Ou eles podem me chamar de Flexão. Sou o Gabriel. Mas vocês podem me chamar de Flexão. Flexão é o meu nome dentro do ITA, certo? Eu sou aluno da T24 do ITA. Passei ano passado. Ano passado eu passei no ITA, no IME, Escola Naval, SpaceX. Passei, acho que em todas, né? Nessas aí militares, né? Alguns pontos interessantes, sei lá, que eu fui segundo lugar geral no IME e tive a maior nota de física do Brasil no IME. Só falando um pouco sobre mim, talvez, certo? E hoje vai dar esse curso pra vocês aí, né? Claro, não tô me achando nada não, porque, sei lá, não sou superior a ninguém, certo? E nosso curso aqui é mais pra dar ajudada na galera que não tem condições, certo? Aqui nossa intenção não é cobrar dinheiro por nada, certo? Sei lá, não ter nada de membro, essas coisas, nada. Tudo aqui é um negócio de graça, vocês vão ter todo o conteúdo de graça, certo? Ajudar a galera aí. Certo? Então eu vou começar por MRU, sei lá, começar a parar de falar essas besteiras aí. Eu vou começar a falar sobre o nosso MRU, certo? É a parte inicial da física, certo? Essa parte não cai muito no ITA. O importante dessa parte é você entender ela para que ela caia em outras questões, certo? Então, tipo assim, é importante vocês terem essa parte muito bem fundamentada. Na próxima aula eu vou falar MRU vetorial. Nossa, quer dizer que geralmente a galera fala MRU, MRUV, né? Depois coloca o vetorial. Não, eu vou falar MRU e MRU vetorial, certo? Nesse caso não seria MRU, seria MU, né? Que é o momento uniforme vetorial, que é onde as questões começam a brilhar, né? As questões começam a ficar complicadas. Mas primeiro agora nosso MRU, não tem nada de vetorial, é mais uma prática de conta mesmo, certo? Em alguns pontos teóricos importantes, certo? Aqui no nosso curso a gente vai trabalhar muito demonstrações, certo? Mas eu vou tentar deixar bem mastigado para vocês, certo? Eu vou tentar me falar um pouco, se quiserem, sei lá, eu posso fazer um vídeo explicando, sei lá, falando como é que eu estudei as coisas pro ITA, mas acho que não é muito importante, tem muita gente, sei lá, muito mais fora que eu que falou sobre isso, certo? Vamos lá, MRU, certo? É o clássico teoria básica, né? Um movimento na qual o objeto se move em linha reta e com velocidade constante, certo? Óbvio, sei lá, o nome já fala, né? O movimento é retilíneo, certo? Retilíneo vem de reto, certo? Anda em linha reta, certo? E uniforme, galera, isso aqui nos fala que ele tem velocidade constante, certo? Quer dizer que o módulo da velocidade, nesse caso até eu fiz um erro teóricozinho aqui, que o módulo da velocidade não muda, certo? Isso é interessante, porque isso dá pra gente algumas coisas interessantes. Quer dizer que nós não precisamos trabalhar com acelerações, né? Isso é bem interessante pra gente. Beleza, sei lá. Movimento retilíneo uniforme, certo? Uma coisa interessante sobre esse movimento, galera, que tem alguns pontos teóricos bem interessantes que são cobrados no ITA, certo? Mas sei lá, esse conceito básico inicial aqui é um movimento na qual o cara se move em linha reta e tem velocidade constante, nada demais, certo? Acredito que não estou falando nada que vocês talvez não saibam, certo? O cara não conhece, certo? Mas é isso, certo? Agora aqui embaixo que o negócio começa a ficar interessante, certo? Que eu vou começar a definir alguns conceitos para vocês. Esses conceitos são muito interessantes. Vai começar a colocar derivada aqui no meio, e aí, sei lá, vai assustar um pouquinho, mas eu vou dar meio que um review sobre um pouquinho de derivada, porque é importante vocês saberem um pouco de cálculo para o ITA, certo? Principalmente em física. Vamos definir um pouco sobre velocidade média, certo? Como nós estamos falando aqui, a velocidade ela é média, certo? Isso quer dizer o quê? Você, por exemplo, considera que você tem um percurso aqui, certo? O cara vai do ponto A e chega até o ponto B, certo? Esse percurso ele pode fazer de várias formas, certo? Ele pode fazer esse percurso com velocidade constante, certo?
Ou ele pode variar a velocidade, nesse caso, velocidade variável, certo? E o mais interessante é que ele pode fazer o percurso nessas duas formas, certo? Com a velocidade constante e com a velocidade variável. Nessas duas, impressionantemente, ele pode ter a mesma velocidade média. Ele pode ter a mesma, certo? Velocidade média, andando nos dois. Por quê? Porque a velocidade ela é uma média. Você pega o que? Você pega a velocidade média, né? É a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Ou seja, eu tô falando que, tá vendo que uma coisa que me importa é quanto que eu andei em um espaço de tempo. Por exemplo, se eu andei 1 hora, se eu andei tipo 1 km em 1 hora, minha velocidade média é 1 km por hora, tá certo? Aí, sei lá, esse 1 km eu posso andar de várias formas, né? Eu posso andar esse 1 km por hora, certo? Com a velocidade constante de 1 km por hora, certo? Eu posso, sei lá, começar com 50 km por hora, depois diminuir para 0,1, depois andar para trás um pouquinho, depois andar para frente, de forma que no final ande 1 km nesse mesmo tempo, certo? Ou seja, a velocidade média ela é um overview, certo, do nosso movimento. Ela não nos dá a característica pontual do movimento, ela nos dá uma característica geral, que é muito importante, sim, né? E que é muito importante. E essa ideia de quanto eu ando entre dois pontos para calcular como eu ando entre dois pontos, que a gente calcula a velocidade média, é a ideia do nosso o quê? Do nosso radar, certo? Qual a ideia do radar? Primeiro, antes de falar sobre radar um pouco, vocês vão entender que, sei lá, quanto maior esses dois pontos, mais longe que esses dois pontos estiverem, certo? Mais impreciso é a minha medida. Como assim? Se os dois pontos estiverem muito longe um dos outros, por exemplo, se eu for daqui, sei lá, do meu estado até 500 km da minha frente, certo? Eu vou ter velocidade média. Vou ter velocidade média nesse percurso, certo? Mas a velocidade média ela não garante que eu andei todo o percurso nessa velocidade. Perfeito? Agora, considera que, sei lá, pega um percurso, agora os dois pontos tendo menor distância, agora 100 metros, certo? Os dois pontos agora. Agora que com 100 metros de distância dos pontos, eu consigo ter uma precisão muito maior, né? Porque eu posso, tipo, por exemplo, eu andei em velocidade média, né, de 100 km por hora nesses 100 metros. Sim, eu posso andar de várias formas, certo? Isso, mas sei lá, a probabilidade de eu estar com a velocidade constante, a probabilidade de eu estar com a velocidade próxima de 100 é muito mais alta, né? Porque os pontos estão mais perto, a minha medida está mais precisa. Agora, sei lá, se os pontos estiverem tão próximos quanto eu queira, ou seja, os dois pontos, esse ponto A e B, o ponto B estiver muito próximo de A, certo? Muito, muito próximo de A. Esse ponto B se aproximando de A de uma forma que eles fiquem tão próximos quanto eu queira. Se agora que a minha medida vai ficando mais precisa, eu vou conseguindo achar a velocidade vezes a velocidade média, ela vai tornando uma velocidade pontual, certo? E essa é a ideia da velocidade instantânea, certo? O cachorro tá latindo aqui, mas sei lá, na próxima aula a gente melhora isso aí, tá, galera? Essa é a ideia da nossa velocidade instantânea. Que a velocidade instantânea é o quê? Ela é a derivada do espaço em relação ao tempo. Como assim derivada, Gabriel? Não sei nada. Eu já falar isso numa outra aula, vou dar um overview sobre derivadas para vocês, certo? Mas a ideia da velocidade instantânea é você fazer os dois pontos da sua medida ficarem tão próximos, que você consegue achar a velocidade pontual. E essa aqui, galera, é a ideia dos radares, certo? De rodovia. Você tem dois pontos que tem dois sensores, certo? Esses pontos normalmente estão muito próximos, cerca de, sei lá, centímetros de distância um do outro, certo? E quando o carro passa por esses dois pontos, ele passa praticamente instantâneo, né? E aí eu tenho o nosso ΔS, certo? Que é a distância que ele andou entre os dois pontos, certo? E ΔT, que é a distância que ele passa pelos dois sensores. Essa é a ideia que eu acho a velocidade dos carros, certo? Nosso radar. Claro que essa velocidade não é a velocidade 100% correta. Não tem como garantir isso, né? Mas é uma velocidade muito próxima da realidade, certo? Ela é, na verdade, uma aproximação muito boa, certo? Do que é a velocidade real do carro, certo? E aí, se os dois pontos estiverem muito próximos, se o ponto B estiver
praticamente em cima do A, galera. Tipo assim, o ponto B tá dentro do A quase, certo? Aqui muito próximo. Você olha que, sei lá, a velocidade ela vai se tornar uma velocidade pontual, né? E essa é a ideia da velocidade instantânea. É quando os dois pontos estão muito próximos, certo? E aí você calcula ela utilizando uma derivada, certo? Essa fórmula aqui, ela não cai muito no ITA, certo? Não é muito importante para o ITA, mas é importante vocês entenderem como é que faz derivada, certo? Não é o escopo dessa aula falar sobre derivada. A gente pode pegar uma outra aulinha aí, certo? Com certeza eu vou falar de derivada, porque é muito importante na física, certo? Falar de derivada. Mas a ideia da velocidade instantânea é a velocidade naquele ponto, certo? A de média é um overview, certo? De um caminho. E quanto menor esse caminho, mais precisa a minha medida. E quanto menor, se o caminho estiver tão pequeno, essa velocidade média torna-se instantânea. Joia? Perfeito, galera. E aí tem outro ponto massa, porque, sei lá, isso aqui é governado por alguma coisa, certo? Tudo na física são governados por unidades, certo? Que são as unidades da nossa medida. A velocidade média, ΔS sobre ΔT, certo? O ΔS, ela dá nome à medida de uma unidade de espaço, né? Que é metro, quilômetro, certo? E o ΔT é da unidade de tempo, né? Que é segundo, milissegundo, essas coisas, certo? As unidades normalmente que se passa quando você tem problema de velocidade média são a quilômetro por hora e a metro por segundo, certo? E aqui tem uma transformação de uma até a outra, certo? Que, sei lá, a demonstração é muito fácil. Eu vou demonstrar para vocês, certo? Como é que você passa de quilômetros por hora por metros por segundo, para vocês entenderem mais ou menos como é que é a ideia, certo? Para mim a ideia é, sei lá, que eu faço, né? Porque com essa ideia que eu vou passar para vocês, vocês podem fazer qualquer transformação de unidade de forma muito fácil. Como assim? Você está falando merda, não sei. Vamos lá então. Sabe que, vamos pegar, por exemplo, o quilômetro por hora, certo? Eu quero passar esse quilômetro por hora para metro por segundo. Vamos lá. O que é um quilômetro, certo? Esse K representa 1000, né? Então vamos lá. 1 quilômetro são 1000 metros, certo? Ou seja, 1 quilômetro por hora são 1000 metros numa hora. Joia? Perfeito. Nada demais. Só que, sei lá, quanto que é uma hora, né? Todo mundo, sei lá, 1 minuto tem 60 segundos, certo? Então, uma hora tem 60 vezes 60 segundos, certo? Porque uma hora tem 60 minutos, certo? E cada segundo tem 60 segundos. Logo, nós temos 3.600 segundos em uma hora. Fácil. Então, sei lá, eu posso falar que 100 mil e uma hora, esse H representa quantos? 3.600 S, certo? Uma hora representa 3.600 segundos, certo? Joia! Então nós temos que 1 km por hora, deixa eu só botar aqui para o que a gente estava anteriormente. Vai ser 1000 metros por 3.600 segundos, certo? Logo, eu posso cortar os zeros aqui, né? Corto os dois zeros e boto uma vírgula aqui. Ou seja, 1 km, eu posso passar 1 km por hora, vai ser igual a 1 sobre 3,6 metro por segundo. Então, eu posso passar o 3,6 multiplicando, certo? Então, 1 metro por segundo vai ser 3,6 km por hora. Certo? Que é o que nós queríamos demonstrar. Nossa, Gabriel, muito doido, né? Então, eles não precisam pensar 3,6. Cara, sabe, quando você for pegando muita prática de exercício, esse 3,6 ele sai automaticamente, certo? Você vai meio que decorando com o 3,6, certo? Mas, sei lá, qualquer unidade vocês podem fazer isso, certo? Isso é muito importante, sei lá, para a prova de química do IME, que tem muita unidade de grama, para quilograma, para miligrama, mol, as coisas. É muito importante. E para física também, essas transformações de unidades, certo? Você não precisa gravar essas coisas, você precisa saber como que funcionam as unidades, como que
O que é 1 quilo? Quantos segundos tem 1 hora, certo? Quantos segundos tem um dia? Ah, não sei. Eu vou, sei lá, eu que tenho nem decorado, mas é 8.600, 8.000, isso aqui, certo? 86400. Eu acho que é isso, tá, galera? Tá, tô carteando aqui pra vocês, mas talvez, acho que é isso, tenho certeza. Mas com isso vocês fazem uma simples, sei lá, multiplicaçõezinha, certo? E chegam nessa transformação de unidade, certo? É a forma que eu faço, certo? Sei lá, pra mim funcionou. Acredito que vocês também deve funcionar, certo? Meio tudo, sei lá, meio que falar essa forma do. Tipo, tentar passar dessa forma mais fácil possível, né? Porque tem gente lá, tem uns cursinhos que, sei lá, eles passam derivados, essas coisas, fica muito complicada a teoria. Eu vou tentar passar a forma que eu aprendi isso aqui, certo? E comigo funcionou, que deve funcionar pra vocês também, certo? É um dicionário especial, certo? Maneiro. Tem mais alguns pontos teóricos importantes, certo? E esse ponto teórico, galera, foi cobrado no ITA. E eu acho que você tem que colocar isso aqui num caderno, sei lá. Bota num caderninho de bizu, certo? Sei lá, guarda isso aqui embaixo da cama. Que é a diferença de velocidade média para velocidade escalar média. Certo? Vamos lá. Lembra que eu falei que a velocidade média ela é um overview do movimento? Perfeito, certo? Overview do movimento, joia. Então, sei lá, considera será que um objeto saiu do ponto A, foi até o ponto B, certo? Depois ele pegou do ponto B e voltou para o ponto A, certo? Qual a velocidade média dele? Um segundo para vocês pensarem. A velocidade média dele, galera, é 0. Por que 0, Gabriel? Mas ele foi para frente e voltou, ele andou. Ele teve velocidade. Sim, ele teve velocidade, pessoal. Mas você concorda que ele saiu do ponto inicial e voltou para o mesmo ponto? Ou seja, o deslocamento dele, o deslocamento é uma medida que ela tem a ver com ponto, certo? O ΔS dele, qual é o ΔS, certo? É o S final menos S inicial. Mas o S final é igual ao S inicial, galera. Então, o ΔS é nulo. Certo? Joia? Então, a velocidade média dele é 0. Joia? A velocidade média ela tem a ver com deslocamento. Deslocamento é S final menos S inicial, galera. Deslocamento, certo? A velocidade escalar média são coisas diferentes, tá, pessoal? Isso foi cobrado no ITA. Atenção. A escalar média tem a ver com distância percorrida. Aí, nesse caso do que eu falei aqui, a velocidade escalar média vai ser diferente de 0, porque ele andou aqui, certo? Qual a distância percorrida dele? Foi a distância de A para B, mais a distância de B para A, certo? A velocidade escalar média tem a ver com a distância que ele andou. A velocidade média tem a ver com o ponto final e o ponto inicial. São coisas diferentes, tá, galera? Por exemplo, se eu for para frente 10 metros e andei para trás 1 metro, qual é o meu ΔS? 9, certo? E qual foi o meu ΔS? 9, porque eu andei 10 para frente e voltei 1 para trás. Então, ou seja, eu estou 9 metros na frente do meu ponto de início. Mas qual foi a minha distância percorrida? 11. Por que 11? Porque eu andei 10 mais 1. Perfeito? Essa é a ideia, certo? Isso, galera. Sei lá, os caras que fazem a prova do ITA, eu sinto que os professores aqui do ITA, eles gostam de pegar essas teorias, certo? E gostam de cobrar isso de uma forma bem interessante. Então, vai ter nossa aulinha, e eu vou tentar sempre trazer, sei lá, umas questões. Na próxima aula eu vou começar a bitolar, tá ligado? Com questão vetorial, sei lá, barco andando. E aí vocês vão ficar malucos, mas por enquanto eu vou começar a falar uma coisa bem. Uma questãozinha do ITA, certo? Que sobre esses conteúdos que a gente aplicou. Só isso que a gente aprendeu na aula de hoje, dá pra fazer essa questão, certo? Só isso. E sobre MRU. Tá, uma figura, um ciclista percorre um trecho AB. Aqui, sei lá, parece que é uma rampa, né? Mas aqui é tipo uma rua que traz uma curva, certo, galera? Então não é uma rampa, tá? Percorre o trecho AB com velocidade escalar média de 22,5, certo? Em seguida, o trecho BC tem 3 km de extensão, certo? No retorno ao passar em B, certo? Então ele sai do A, certo? Vai até o B e chega até o C e depois volta até o B, certo? Verifica se de 20 km por hora a velocidade escalar média, ou seja, ele saiu do ponto A, foi até o ponto B, foi até o ponto C, voltou até o ponto B, a velocidade escalar média foi de 20 km por hora, certo? Se a velocidade escalar média no percurso sua escalar média, certo?
Então, percorrido ABCB, tá, finalmente ele chega em A, fazendo todo o percurso de ida e volta em 1 hora, certo? Ele falou que foi 1 hora que ele andou, ele saiu do ponto A, foi até o ponto B, voltou, certo? Ele falou que a velocidade escalar média foi 24 km por hora, certo? Se fosse velocidade média, seria 0, né? Porque tipo, o ponto inicial e o final seriam iguais, né? Ele quer saber o modo da velocidade média. Você vendo que ele quebrou, né? Porque ele tá dando todo enunciado. Escalar média, escalar média, escalar média, escalar média, escalar média. Vamos escalar média, certo? E no final ele pega a velocidade média. No percurso, ao percurso que ele fala, também o percurso bugou, né? O percurso não é o total, é o percurso A, vai até o ponto B, vai até o ponto C e volta até o ponto B. Certo? Não é o percurso total. Joia. Então, mas lá, pra gente conseguir calcular a velocidade média, é bem interessante, né? Nós calculamos a distância aqui, né? Joia? É muito importante, porque qual é o ponto final nesse percurso? O ponto B. E qual é o ponto inicial? O ponto A. Então a gente precisa saber a distância, certo? E o tempo a gente tem, né? O tempo dá pra gente achar, de alguma forma, certo? Então é importante nós acharmos esse valor de x. Mas ele fala que a velocidade escalar média do percurso inteiro é 24 km por hora, certo? E ele dá o tempo também que ele demorou para andar esse percurso todo, certo? Como a velocidade escalar média é a distância percorrida, quanto que ele percorreu, galera? A distância percorrida por ele, foi x, certo? De A para B, mais 3 de B para C, mais 3 de C para B, mais x. Então foi 2x mais 6. Joia. Muito bom. E o tempo que ele falou que é 1 hora, né? Então, nossa velocidade escalar média vai ser a distância percorrida, certo? Sobre o tempo. Vai ser, então, 24 km por hora é igual a 2x mais 6, certo? Que é a distância percorrida, sobre 1 hora, que ele falou que foi o tempo que ele demorou. Então, teremos que 24 é igual a 2x mais 6. Aí eu posso 6 para cá dá 18, certo? Divide por 2 dá 9. Então, x vai ser 9 km. Muito bom, muito bom. Então, temos o valor de x, né? Então, se eu, sei lá, pegar esse 9 e dividir por 1, né? 1 hora, né? Então, a resposta vai ser 9 km por hora, que é uma questão. Pô, mas não tem alternativa. É porque esse tempo de 1 hora é o tempo total, né? Mas, sei lá, ele teve um tempo que ele demorou de vir de A para B no final, né? Então, é importante nós sabermos o tempo que ele andou de A para B, para C e voltar para cá, né? Para diminuir de 1 hora e sabemos o tempo que ele demorou. O tempo. Esse tempo, na verdade, né? O tempo que ele vai de A para B, para C e volta para cá, certo? Beleza. Para esse tempo, nós podemos pegar a velocidade média, esse valor aqui, ó. No retorno, ao passar em B, verifica-se 20 km por hora, a sua velocidade escalar média no percurso então percorrido, ABCB. Certo? Entendeu? A velocidade é 20 km por hora. Nós temos a distância que ele andou também. Porque a distância foi x, né? 9, mais 3, 12, mais 3 para voltar, 15. Ou seja, ele andou então, a distância percorrida dele no percurso ABCB foi 15 km. Certo? Então, muito bom, né? 15 km. E a velocidade que ele falou pra gente que é 20, né? Então, velocidade vai ser distância percorrida, vai escalar, né? Distância percorrida sobre tempo. Vai ser 20 é igual a 15, certo? Sobre o tempo. O tempo vai ser 15 sobre 20 horas, certo? Dividido por 5 dá 3 quartos de hora, certo? Certo? Joia! Muito bom, muito bom, muito bom. Então, galera, nós temos o tempo que ele andou, ou seja, o tempo que ele demorou para o percurso A, B, C, B, certo? Temos esse tempo, achamos. E nós temos o deslocamento, né? Que é o ponto final. Qual é o ponto final? Ponto B. E o ponto inicial. Qual é o ponto inicial? Ponto A. E o deslocamento é 9 km, certo? Então,
a velocidade média da nossa questão. Resposta vai ser ΔS sobre ΔT, que é 9 km sobre 3/4 de hora. Isso vai dar 12 km por hora. Resposta do nosso problema. Joia? Letra A ou letra B, né? Tem 2/12, né? Então, tem duas alternativas aqui, porque esse aqui tem a ver com os algarismos significativos do problema, certo? Isso aqui eu não ensinei para vocês, então não se preocupe com isso por enquanto. Isso aqui eu vou ensinar quando eu falar de análise dimensional. Só que a análise dimensional é um ponto que eu geralmente gosto... eu vou falar mais pro final, certo? Mais pra frente. É um ponto... porque é um ponto, sei lá, não cai muito. Cai sempre todo ano, mas é um ponto que, sei lá, eu não acho um ponto... inicializar por isso, certo? Eu acho que não faz sentido iniciar por análise dimensional. Porque primeiro você tem que entender o que é uma velocidade, entender quais são as grandezas físicas, certo? Para depois você entender como trabalhar com elas, certo? Dimensionalmente. Então, eu acho melhor trabalhar pelo MRU. Mas, são duas respostas, né? A resposta aqui do problema é a letra A, certo? Mas, ou A, B, eu não lembro muito bem, depois tem que ver o gabarito. Mas mas não é importante pra gente, certo? Uma das duas. É importante saber chegar no 12, certo? Muito bom, galera. Então é isso, pessoal. Sei lá, a primeira aula de hoje eu acho que deu pra falar bastante coisa, certo? Passar alguns bizus meus que eu aprendi na minha preparação pro ITA. Deu certo, certo? Passei no final. É isso aí. Mas vocês também vão conseguir, certo? Qualquer coisa, galera, se precisarem. Sei lá, eu não tô aqui pra ser um amigo de vocês, certo? Eu, sei lá, não quero ganhar dinheiro com essas coisas, certo? Tá, se eu ganhar também, sei lá, não tem problema, mas meu intuito é esse, meu intuito, sei lá. Se uma pessoa ver esse vídeo, pra mim é o suficiente, certo? Se uma pessoa ver o vídeo e eu conseguir ajudar pelo menos uma pessoa que tava ver esse vídeo, passar no ITA de alguma forma, sei lá, ajudar de alguma forma essa pessoa, pra mim já ganhei o dia, já ganhei, sei lá, já foi. A minha iniciativa valeu muito a pena, certo? É isso. Nosso vídeo termina por aqui. Eu vou postar próximo. Vai ter vários vídeos, certo? Não sei se vai ser toda semana, porque o ITA aperta de vez em quando, mas agora nós estamos em férias, eu vou postar uma porrada de vídeos, certo? Uma porrada de vídeos, sequência assim, certo? Mas é isso, galera. Bons estudos pra vocês. Vai dar tudo certo no final, não se preocupem. Qualquer coisa eu tô aí. Vocês podem, sei lá, me chamar no Instagram. Meu Instagram é Gabriel Ribipar, certo? Que é meus nomes, certo? Gabriel _ Ribipar. Tem uma foto minha no ITA, certo? Vocês vão me achar lá. Podem chamar lá no Instagram. Sei lá, tô com dúvida nessa porra, essa questão aqui. Chama lá que a gente resolve. Não sei, não garanto que vou responder na hora, porque provavelmente eu devo fazer, sei lá, tem as coisas do ITA pra fazer, né? Mas quando puder, eu vou responder, certo? Meu Facebook também tá aí, pode mandar mensagem. No YouTube também, bota comentário aí, sei lá. Vamos lá, vamos conversar, galera. É isso, certo? É isso, bom estudo pra vocês e é isso aí, galera. Valeu!